Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Você está no canal Ciências e Negócios e nesse canal eu falo de diversos assuntos, sempre deixando a minha opinião e tentando trazer aí algum embasamento, tá certo? Bom, se você conhece o canal ou não conhece o canal, se já é inscrito, meu muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe os comentários porque é muito importante. Lembrando, é um canal de opinião na sua grande maioria, então eu vou estar sempre manifestando minha opinião aqui. E se você discorda, concorda, eu gostaria de saber, então deixe nos comentários porque é muito importante. O vídeo de hoje eu vou trazer um assunto relevante, muito relevante e extremamente atual, que foi a decisão agora eu acho que se eu não me engano foi na quinta-feira da semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão da demarcação das terras indígenas ali, referente ao marco temporal. Então você já deve ter ouvido falar isso em vários locais. No vídeo de hoje eu pretendo explicar o contexto disso e trazer o que é mais importante, o que na minha visão seriam os impactos dessa decisão. E isso é muito importante você saber porque esses impactos impactam sua vida. E eu posso te provar isso. Então assista até o final, que eu garanto que você vai entender o que eu estou querendo falar, tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações, justamente para facilitar as nossas análises. Só que antes até de eu começar essa questão do vídeo em si, eu queria fazer um comentário. No último vídeo que eu fiz sobre o discurso do Lula na ONU, foi engraçado. Tiveram vários comentários de pessoas dizendo: nossa, sei lá, comentário bolsonarista e não sei o que lá. Lula é meu presidente, Lula é meu amor e não sei o que lá. Beleza, tranquilo. Até esse tipo de comentário fica tranquilo para colocar aí, tá bom? Por quê? Se eu faço um comentário falando sobre minha opinião sobre o Lula, que é o atual presidente, obviamente, eu vou falar de quem? Do Bolsonaro é que não vai ser, porque não é presidente. Obviamente que as pessoas vão querer te caracterizar, mas se de repente aparece um adversário aí, ou aparece alguma novidade do Bolsonaro e eu comento, aí os caras vão falar, nossa, é lulista, ou alguma coisa desse tipo. O meu objetivo aqui é dar minha opinião transparente, tá certo? E não jogar essa questão de opinião de política partidária. Tá bom? Só para deixar o comentário aí, mas fiquem à vontade de fazer seus comentários, tá bom? Isso daí mostra que eu leio absolutamente todos. Bom, vamos lá. No STF, então, ele decidiu no placar de 9-2 como inconstitucional a tese do marco temporal. Isso é muito importante porque é o seguinte: Uh, eu vou dar o panorama disso daí, porque existem duas teses, tá certo? Existem duas teses que podem ser aplicado referente à demarcação de terras indígenas. Eu vou comentar isso daqui a pouquinho. Uma dessas teses é o marco temporal, que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Bom, no mesmo dia eu estava ouvindo alguns jornais e tal. Eu teve um senador que me fugiu o nome, ele estava dando entrevista e dizendo que eles estavam trabalhando num projeto de lei para corrigir a decisão do Supremo. O que particularmente me pareceu estranho, porque se você conhece um básico aí de legislação, você vai saber que é o seguinte: você tem a Constituição do país e todas as leis infraconstitucionais, ou seja, projeto de lei de qualquer tipo, ela não pode de maneira nenhuma se contrapor à Constituição. Por quê? Se você faz uma lei que se contrapõe à Constituição, as pessoas que são contra vai entrar com um pedido no Supremo de análise e, obviamente, se o Supremo já reconheceu como inconstitucional, ele vai derrubar, entendeu? Então, assim, eu achei estranho porque segundo esse senador, ele falou que não esvaziou a questão do projeto de lei, porque o projeto de lei era o projeto de lei que visava
transformar esse marco temporal, ou esclarecer esse marco temporal dentro da lei, ou seja, colocar na lei que tinha que ser via marco temporal. Mas se o Supremo já considerou a tese inconstitucional, não faz nenhum sentido você criar um projeto de lei desse. Você teria que criar uma proposta, uma PEC, né, proposta de emenda constitucional. Aí você mudaria a Constituição e, portanto, você mudaria a interpretação da Constituição. Mas você deve estar se perguntando, ou muita gente deve estar se perguntando, que raio é esse essa questão de marco temporal e não sei o que lá. Então, o que é exatamente isso? Bom, vou explicar aqui, tentar explicar com o máximo de fatos possíveis e mais resumido possível. A Constituição de 1988, no seu artigo 231, considerou como legal o direito às terras tradicionalmente ocupadas por povos originários, tá certo? Então a gente está falando dos indígenas. Ele considerou como legal. Só que, segundo a visão do Supremo Tribunal, não ficou claro como se definir que tipo de terras são essas. Então, você pode definir, porque você considera assim, pô, é válido, eles têm direito a ocupar terras porque são povos originários, ou seja, povos que estavam no país antes de haver um país, ou seja, são povos que antecedem a criação do Estado brasileiro. Ótimo, reconheceu, beleza. Agora, como que eu defino quais são essas terras? Esse é o processo de demarcação. Isso que chama de demarcação. Então eu vou demarcar e definir. Para esse processo de demarcação tinham duas teses que estavam sendo trabalhadas aí. A primeira tese é exatamente essa tese chamada da tese do marco temporal. A tese do marco temporal é o seguinte, ele fala assim, bom, para a gente definir o que é terra ocupada, a terra ocupada é aquela terra que até dia 5/10/1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal de 88, se a terra estava ocupada naquela data, essa terra passa a ser de usufruto dos povos originários, dos indígenas. Então eles têm direito sobre a terra, sobre o usufruto da terra. Isso daqui é muito importante você entender, que não é o direito sobre a terra não é deles, a terra é da União. Eles não podem vender aquela terra, eles podem trabalhar com a terra e usufruir do que a terra produz. Agora, vender a terra não podem, teoricamente, porque é uma terra da União. A União não está entregando a terra para o índio e falar, pronto, agora faz com ela o que você quer. O que também é um certo problema aí, a gente pode até falar disso depois. Mas assim, essa era a primeira tese, marco temporal. Você marca uma data, a data bem definida, então é específico, você consegue identificar o que é. E outra coisa, então tinha essa questão de estar ocupada, ou então o indígena ou a tribo, sei lá, marcar presença naquela terra, porque pode ter sido uma terra que era deles, foi invadida por algum motivo e eles estavam lutando para reconquistar essa terra. Então eles estavam marcando presença. Então se eles estivessem marcando presença naquele território até dia 5/10/1988, essa terra também passava a ser direito desses povos originários. Qual é o grande problema? Bom, antes disso, tá, vamos para a segunda tese, porque depois a gente vai ter que entrar num problema aí. Bom, a segunda tese, que também é uma tese, chama teoria do indigenato. Essa daí é uma segunda tese que pode ser que pode ser usada para definir quais terras os índios têm direito. Qual que é essa teoria do indigenato? É você identificar as áreas que eram deles antes do surgimento do Estado e reconhecer, é isso. Então, você vai ter que fazer um levantamento aí, antropológico, definir quem eram esses povos e quais as terras que eles ocupavam, e aí, beleza, a partir daí, essas terras passam a ser de direito dos índios. Tá certo? Por que existe uma disputa gigantesca nisso e essa questão aí da preocupação de muita gente, inclusive de estados, por essa definição? Porque é o seguinte,
Na própria Constituição de 88 diz que a pessoa que estiver usando aquela terra que foi declarada de direito e propriedade dos índios, dos povos originários, o que vai acontecer com ela? Ela tem que sair da terra e não tem direito a nenhuma reparação. Ele não pode receber um dinheiro de volta, o governo não pode comprar aquela terra e pagar para ele algum tipo de benefício por ele estar devolvendo as terras. Digamos assim, a Constituição considerou como se fosse uma invasão ilegal, bota para fora e ponto final. Só que o problema nessa questão é o seguinte: muitas dessas terras são de fazendas produtivas, principalmente área agrícola, né? Muitas fazendas e tal, que tanto fazendas... Até desculpa que eu tô com a garganta meio ruim. Então, muitas fazendas, ou seja, plantações imensas ou locais de criação de animais, são áreas que estão sendo utilizadas hoje, de pessoas que já estão ali naquelas terras há um tempão, já, sei lá, criaram a sua continuidade naquela terra, já usam aquela terra, inclusive contribuem para o único setor aí de destaque do Brasil em que torna a balança, que realmente mexe a balança comercial brasileira, puxa positivamente a balança comercial, que é o setor agrícola do Brasil, que é muito forte. Então, existe um interesse gigante nisso daí. Por isso, dessas questões de disputa muito fortes em relação a esse tema. Agora, assim, beleza. Porque quando você vai para essa teoria do indigenato, a quantidade de terras tendem a ser muito maiores de direitos desses povos originários do que o marco temporal. Por diversas questões, porque a população indígena reduziu, então na época de 1988 já tinha menos índios, menos áreas ocupadas e não sei o que lá. Então, se você for para essa teoria do indigenato, vão existir estados que perderão grande parte das suas terras. Existirão pessoas que perderão seus investimentos. Então, a briga é muito grande nessa questão. Então, isso não é uma decisão simples e, aliás, no meu ponto de vista, essa decisão não deveria nem ser tomada pelo Supremo. Isso deveria ser algo que quem deveria legislar sobre isso devia ser o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, isso é um problema, porque isso é um problema que não tem muito o que fazer, porque o problema nosso vem da Constituição. A Constituição colocou tudo dentro dela. Então, com uma Constituição tão grande e tão ampla quanto a nossa, basicamente toda a discussão vai parar no Supremo Tribunal Federal. Então você não tem assim muitas margens de manobra para estar trabalhando nos locais corretos, ou seja, uma casa legisladora com muito mais pessoas, não lá poucas iluminados que decidirão o futuro do país, você vai ter muito mais pessoas, terão grupos de interesse, terão disputas, terão pessoas contribuindo, a visão possivelmente será muito mais ampla, a forma de abordar o problema será muito maior, do que simplesmente você reunir, por exemplo, advogados, né? No caso, nada contra, obviamente, os advogados, mas assim, qual a especialidade em direito de terra do pessoal que está julgando? O que eles conhecem de, sei lá, de produção agrícola? Mas é o Brasil. E isso traz um problema muito grande. Fora essa questão do aumento de áreas demarcadas, eu pesquisei em algumas fontes aqui, eu ouvi em algumas entrevistas, pessoal falando que 30% das terras brasileiras são de indígenas. Eu não achei esse número, eu achei coisa em torno de hoje, de terras demarcadas, em torno de 14%. 13, alguma coisa, 14%, só que é um número crescente, porque existem outras áreas que não estão demarcadas, mas já estão em processo de demarcação. Mas você imagina 14%?
14% do território nacional já é área demarcada. Se você subir muito isso, você vai começar a ter um certo problema aí, e um problema de, inclusive, degradação do meio ambiente e tudo, porque, querendo ou não, se você dá o usufruto da terra, e aí depende desses limites, porque eu não, assim, não ficou claro o quão ele pode, de repente, será que os indígenas podem, por exemplo, explorar minério na terra e vender? Se puderem, rapaz, vai ser complicado. Mas assim, um outro ponto, então, o primeiro ponto é essa questão dessa ampliação indiscriminada de áreas demarcadas que, no meu ponto de vista, estrangulam algumas coisas no país. E, aliás, eu vou até comentar isso um pouquinho para o final. Vamos tratar do segundo ponto, que é melhor. O segundo ponto é a questão da insegurança jurídica. Esse eu acho que deve ser o principal. Por quê? Insegurança jurídica quanto à propriedade privada. Por quê? Primeiro, essa decisão é de repercussão geral, ou seja, todos os processos têm que seguir esse entendimento do Supremo. E ponto. Certo? Ou seja, as pessoas que têm as suas fazendas, que investiram nas suas fazendas, que investiram dinheiro, simplesmente podem perder o direito sem ter nenhum ressarcimento. Então isso é uma insegurança jurídica, quer dizer, no Brasil, até o passado é incerto, né? Uma coisa que eu já vi muita gente citar que é verdade. Quer dizer, você tinha teoricamente o direito de propriedade até ontem, hoje você já não tem mais. E aí, você faz o quê? Insegurança jurídica. Esse é um dos principais problemas que a gente tem no Brasil. Quando a gente analisa os índices de liberdade econômica brasileira, é um dos maiores problemas que a gente tem. Essa insegurança gerada por decisões, sei lá, um juiz decide uma coisa que acaba com o serviço para o Brasil inteiro. É um negócio complicadíssimo isso. Outra coisa é o seguinte, e aliás aqui é só uma observação. Mesmo que o marco temporal fosse assinado e assim fosse reconhecido e fosse considerado, isso nada impediria do governo de turno, ou seja, o governo Lula atual, ou sei lá, o governo de quem vier na próxima, que é mais de repente um governo pró-indígena, de adquirir terras e passar para usufruto dos índios, né, assim, dos povos originários. Eu não sei nem se refere só como povos originários, né? Mas, assim, não impediria, porque a lei permite que se faça isso. O próprio governo pode adquirir terras, então ele vai pagar para as pessoas que estão ali naquelas terras ou que têm o direito, vai ressarcir essas pessoas e pode dar isso para usufruto dos índios. A lei não proibiria isso. Então, será que de repente esse caminho é o melhor? E aí eu igual coloquei aqui, como a Constituição, ao meu ponto de vista, me parece claro em que uma vez que você reconheça aquela terra como de usufruto indígena, não existe nenhum ressarcimento por parte de quem ocupa ela atualmente, além da insegurança jurídica, pelo menos eu estou observando, porque parece que o Supremo vai concluir esse assunto, e se eu não me engano o voto do Alexandre de Moraes propôs aí uma solução meio termo, de dar um jeito de ressarcir o pessoal que está lá e tal, ou seja, teve que dar uma solução criativa para o tema. Isso já me dá um certo medo, porque, na minha opinião, o judiciário não deveria ser criativo. O judiciário deveria seguir a lei e ponto final. Ou seja, a lei diz é isso, é isso. Soluções criativas significa um poder judiciário legislando. É isso que a solução criativa quer dizer. Então eu já acho isso muito, muito complicado. E isso só agrava a questão da insegurança jurídica. Porque se ele pode ser criativo nesse tema, por que ele não pode ser nos demais temas que aparecem? Por quê? Qual o motivo? Entendeu? Se passa boi, passa boiada. Então
eu quis trazer esse tema para, obviamente, que é um tema atual, um tema interessante, mas para mostrar para vocês a complexidade disso. E muitas das vezes, assim, há uma aprovação, o pessoal comemora, e tal, os índios têm direito e tal. Beleza, ninguém está dizendo que não tem. Mas você vê que a solução muitas das vezes é muito complexa e você precisa levar em consideração outros pontos, porque senão você vai estar, de repente, trabalhando contra o país. É uma polêmica, eu sei, mas existe uma ideia, por exemplo, que eu acho que deveria ser melhor pensada e trabalhada, que é a ideia de você incorporar esses povos originários definitivamente à nossa cultura, né? Porque eu já tive experiência com relacionado a indígenas, porque eu morava ali no estado do Ceará e ali tem uma população indígena, tem uma área inclusive que é indígena que eu já estive lá. O grande problema dessas áreas indígenas é que são áreas paupérrimas, assim, são muito pobres, entendeu? E eu não sei, muitas das vezes a impressão que eu tenho é que essas ONGs de defesas indígenas, elas são ONGs que enxergam os índios como se fosse uma peça sabe, uma parte de um zoológico, alguma coisa para mostrar, entendeu? Como se os índios não fossem seres humanos. Os índios são seres humanos, eles querem a mesma coisa. Índio quer conforto, índio quer carro zero, índio quer tudo isso, entendeu? Aliás, eu já vi muito, já tive, assim, já vi muito índio, assim, com roupas da sociedade normal, porque eles são seres humanos absolutamente normais, como eu e você, entendeu? Usando celular, jogando joguinho. E qual que é a diferença? Por que não pensar em uma maneira que não seja extremada, uma maneira de você incorporá-los definitivamente e não usá-los como simplesmente, sei lá, defesa de ONG, sabe? Fazer realmente um trabalho sério para, primeiro, livrá-los de muitos sofrimentos e muitas pobrezas, porque quem sofre nisso, muitas das vezes, são aqueles, os índios, de maneira geral, os mais pobrezinhos e geralmente os mais novos, né? Que não têm acesso a uma saúde adequada, porque, não, resolve esse problema do índio dando terra. Vai lá, dá terra e vive como em 1500 aí. Vamos caçar no arco e flecha, jogando aí aquelas lanças, matando animal. Será que isso realmente é a solução? Aliás, eu queria saber a sua opinião. Vocês acham realmente que isso é a solução que você dá para uma população importante, uma população de seres humanos? Será que isso seria a solução em pleno ano de 2023? Eu queria que você deixasse sua opinião, tá certo? E agradeço se assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça, deixa o like, curta, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.